Olá, meus amigos. Eu sou o professor Marco Aurélio Mendes, de Desenho Geométrico, e vamos a mais uma aula de construção de triângulos. Essa é uma aula para o nosso 7º ano do ensino fundamental segundo segmento. Bom, nós já falamos sobre construções de triângulos e agora nós vamos complementar esse assunto, certo? Vamos dar uma lembrada na primeira situação, né, de construção de triângulos. É quando a gente conhece os três lados do triângulo. Vamos dar uma lembrada aqui e vamos construir esse daqui, esse triângulo, que possui os lados medindo 3,5 centímetros. Primeiramente, nós vamos fazer uma retinha aqui. Lembrando sempre, né, desenho geométrico a gente faz com lápis ou lapiseira, mas para melhorar a visibilidade aqui, nós fazemos com caneta. Abrimos o compasso com a medida de 3,5, 0 até 3,5. Marcamos um pontinho aqui, vai ser o nosso vértice A. Com essa medida de 3,5, ó, marcamos aqui o nosso ponto B. Certo? Com essa mesma abertura, ó, colocamos a ponta seca no ponto B e fazemos um arco. Eu vou melhorar esse arco aqui, ó. Fiz o arco para cá, botei a ponta seca no B, vou fazer o arco para o outro lado, ó. Aonde esses dois arcos se encontram, nós temos o ponto C. Quando eu ligo esses pontos, nós temos o nosso triângulozinho, que é um triângulo equilátero, com os lados medindo 3,5 centímetros. O que é interessante é que esses ângulos internos são todos iguais a 60 graus, né? Isso é uma característica do triângulo equilátero, 60 graus. Ok? Vamos para a nossa segunda situação. Quando a gente conhece dois lados do triângulo e o ângulo entre esses dois lados. Então, construa um triângulo sabendo que dois de seus lados medem 4 e 6 centímetros. Então, ó, e o ângulo entre esses lados é 30 graus. Vamos fazer aqui. É muito simples, ó. A gente faz aqui, ó, uma reta. E eu vou construir um ângulo de 30 graus aqui. Bom, a gente acabou de construir um triângulo equilátero que tem um ângulo de 60 graus, né? Na verdade, os três ângulos de 60. Então, a gente vai construir um ângulo de 60 e traçar a bissetriz desse ângulo. Aí, vou dividir em dois ângulos de 30, terei o ângulo que eu quero. Então, ó, é muito simples fazer um ângulo de 60 graus. Ó. Bota a ponta seca em qualquer canto, faço o arco para um lado. Agora eu vou botar a ponta seca aqui, ó, onde a nossa curva se encontrou com a reta. É a mesma técnica para fazer o triângulo equilátero. Faço o arco para o outro lado. Ó. Se eu ligar aqui, ó, esse pontinho com esse ponto aqui de baixo, eu tenho um ângulo de 60 graus. Esse é o de 60. Mas não é o de 60 que eu quero o ângulo de 30. Então eu vou dividir esse aqui no meio, vou traçar a bissetriz desse ângulo. Ponta seca no vértice, vou fazer um arco. Eu podia até aproveitar esse aqui, ó, tá vendo? Esses dois pontinhos aqui, mas eu vou fazer outros. Estou traçando a bissetriz, ó, pontinho aqui, pontinho aqui. Vou pegar, ó, ponta seca numa extremidade, abertura maior do que o meio, faço o arco para um lado, mesma abertura, ponta seca do outro lado, faço o arco para o outro lado. Aqui, ó, onde elas se encontram, a gente liga com o vértice. Pronto. Aqui eu tenho um ângulo de 30, aqui eu tenho outro ângulo de 30, certo? Então, ó, os lados do meu triângulo tem 4 e 6, e o ângulo de 30 está aqui, ó. Eu vou até já fazer aqui, ó, a marcaçãozinha do meu ângulo de 30. Não precisa, tá? Eu só estou ilustrando para ficar mais simples. Agora eu vou fazer um lado com 4 e outro com 6. Eu vou colocar os 4 centímetros aqui embaixo e os 6 ali em cima. Então vamos lá.
abertura 4, de 0 até 4. Vou colocar aqui, ó, ponta seca aqui. Aqui eu vou ter um vértice que eu vou chamar de A. Aqui onde eu marquei os 4 centímetros, eu vou ter o vértice chamado de B. E o vértice C, ó, vai ser aquele lá, ó, que eu vou fazer nessa reta, que tem 6 centímetros, ó. Abro o meu compasso com abertura 6, ponta seca no A, ó, vou marcar os 6 centímetros, está aqui, ó. Aqui nós teremos o vértice C. Então, ó, vamos ligar aqui o B com o C. Está aqui o nosso triângulo, ok? Nós conhecemos os dois lados, ó. Eu vou representar aqui, mas você nem precisa fazer isso, ó. Esse lado tem medida 4 centímetros, esse lado tem medida 6 centímetros. Se você quiser medir esse outro lado aqui, né, aproximadamente, ó, 3,5, por aí. Ok? Vamos continuar. Outra situação. Eu tenho que construir um triângulo isósceles, sabendo que ele tem um ângulo de 120 graus. Essa bolinha saiu meio perdida aqui, mas ela é aqui em cima, né? 120 graus. E seus lados iguais medem 5 centímetros. Bom, primeiramente, nós vamos construir o ângulo de 120 graus. Vou fazer uma reta. Vou fazer uma reta. Eu vou fazer um esbocinho aqui para a gente entender. Ó. Um ângulo de 120 graus, ele é, tá, o que falta para um ângulo de 60 chegar a 180, tá vendo? 60 mais 120 dá 180. Então, se eu construir um ângulo de 60, o suplemento dele é o ângulo que eu quero. Vou construir um ângulo de 60 mais uma vez, ó. Ó o ângulo de 60, como ele é importante para a gente, ó. Vou construir um ângulo de 60, ó. Arco para um lado. Eu posso botar a ponta seca onde eu quiser. Eu vou marcar esse pontinho aqui. Ponta seca aqui, a mesma abertura, arco para o outro lado. Se eu ligar aqui, ó, esse ponto até aqui, ó, eu vou ter um ângulo de 60 graus para a esquerda aqui, ó, olha lá. Liguei aqui até aqui essa extremidade, ó. Esse ângulo, ó, é de 60. Consequentemente, esse daqui é de quanto? De 120. O que falta para chegar a 180. Já tem um ângulo, vou até botar aqui, ó, de verdinho para a gente enxergar melhor. Olha o meu ângulo aqui, de 120 graus. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer os lados. Os lados têm medidas de 5 centímetros. Então eu venho aqui, ó, de 0 até 5. Ponta seca aqui. Vou marcar 5 para um lado. Marquei 5 para um lado. Venho, marco 5 para o outro lado aqui, ó. Aqui estão os meus vértices, ó. Chamei de A, B e C. Quando eu ligo aqui, ó, ligar até de vermelho. Pronto. Tá aqui o nosso triângulo isósceles. Esse ângulo aqui, ele mede 120 graus. Esse lado tem a mesma medida que esse, que é de 5 centímetros. Ok? Agora nós vamos para a terceira situação. Essa terceira situação, ela é mais delicada. Por quê? Porque essa é uma situação, ó, que eu tenho a base e eu tenho os ângulos adjacentes à base. Eu tenho que construir um triângulo com base medindo 5 centímetros e os ângulos adjacentes medindo 120 e 30 centímetros. Ó, vou fazer aqui um exemplinho aqui, vou fazer um esboçozinho. Ó. Eu vou ter que fazer a base com 5 centímetros, um ângulo vai ter 30 e o outro vai ter que ter, ó, 120 graus, tá vendo? Aí o nosso triângulo vai se encontrar lá na frente.
Ok? Bom, nós já sabemos fazer o ângulo de 120 e já sabemos fazer o ângulo de 30. Vamos lá. Com calma, fazemos a reta. Aqui, ó, eu vou ter que marcar o segmento com 5 centímetros, que a base tem 5 centímetros. Então eu venho aqui, ó, medida 5. Aqui, ó, tá uma extremidade, pronto, vértice A. Aqui tá o B. Aqui eu vou ter que construir um ângulo de 30 graus. E aqui eu vou ter que construir um ângulo de 120 graus. Então, veja só, se eu fizer um ângulo para cá de 60, aqui, ó, para a direita, de 60 graus aqui, ó, o interno vai ser 120. Então, vamos lá. Eu vou construir esse ângulo, ó. Abertura qualquer aqui. Vou fazer o arco para um lado. Vou botar a ponta seca no B. Aí agora, ó, vou botar a ponta seca nesse outro, né, onde a minha curva se encontrou com a reta. Eu vou fazer um arco para o outro lado. Ó. Aonde eles se encontraram, eu vou ligar ao ponto B. Ó. Se esse ângulo aqui tem 60, o de dentro tem 120 graus. Beleza. Agora nós temos que fazer um ângulo de 30 aqui, ó. Então, vamos usar a mesma técnica. Primeiro eu vou fazer um ângulo de 60 e depois dividi-lo no meio, ó. Vou botar a ponta seca no A, abertura qualquer, fazer um arco. Boto a ponta seca aqui, ó, onde esse arco encontrou a nossa reta. Faço um outro arco. Esse aqui, ó, é um ângulo de 60 graus. Esse é de 60. Igual esse aqui, tá vendo? Essas retas são paralelas. Só que eu quero um ângulo de 30. Então, vou traçar a bissetriz desse ângulo. Ponta seca, abertura maior do que o meio. Faço o arco para um lado. Ponta seca na outra extremidade aqui, ó. Arco para o outro lado. Aonde eles se encontraram, eu ligo lá no vértice A. Vou fazer esse de vermelho, ó. Vou ligar aqui, ó. Vou fazer o nosso ângulo de 30 graus. Olha lá. Esse ângulo aqui, ó. Nós fizemos a bissetriz do de 60, ele tem 30 graus. Esse ângulo aqui, ó, é o suplemento, né, desse ângulo de 60, tem 120 graus. Certo? Eu teria até como descobrir esse ângulo aqui, ó. Essa soma dos três tem que dar 180 graus. Então esse ângulo aqui, ó, tem 120 mais 30 dá 150. Para 180 falta quanto? 30. Que triângulo é esse, gente? Se ele tem, ó, 30 e 30. Se esses ângulos são iguais, ó, esse lado é igual a esse. Logo, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Certo? Então vamos para o nosso último exemplo. Construa um triângulo com base medindo 6 e ângulos adjacentes medindo 30 e 60. Então é aqui, ó, mesmo esqueminha aqui, ó. A base vai ter 6, aqui eu vou fazer um ângulo de 30 e aqui eu vou fazer um ângulo de 60. Certo? Vamos lá. Primeiro vamos fazer a nossa retinha. Ela não precisa ser assim perfeitamente reta, não. Ela pode ser inclinadinha. Vou fazer inclinadinha, tá? Para ficar bonito. Olha lá. Vou prolongar mais um pouquinho, senão a gente não consegue ver o desenho. Vou pegar a medida do nosso lado do triângulo, que é de 6 centímetros, ó. De 0 até 6. Marquei aqui uma extremidade. Vou marcar mais para cá. 6.
Aqui eu vou ter o vértice A e aqui eu vou ter o vértice B. Ok? Vértice A e vértice B. Para cá eu vou fazer um ângulo de 30 e para cá eu vou fazer o de 60. Tanto faz, eu posso, né? Vou fazer o de 60 para cá, ó, para esse lado. Ó, ponta seca aqui no vértice, abertura qualquer, faço aquele arco para um lado. Aonde ela cortou o eixo X, a nossa reta aqui, eu faço um arco para o outro lado. Aonde elas se encontraram, quando eu ligo ao ponto A, ó, eu tenho um ângulo de 60 graus. Tá aqui, 60 graus. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Fazer um ângulo de 60, só que eu quero, na verdade, o de 30, né? Então, vou fazer o de 60 e dividi-lo ao meio, fazendo a bissetriz. Ó, arco para um lado, ponta seca aqui, arco para o outro lado, né? Quando eu ligo esse ponto até o B, tenho 60 graus. Ó. 60 para um lado, 60 para o outro. Mas é 60 e 30. Então eu vou fazer a bissetriz desse ângulo aqui. Poderia fazer desse aqui, tanto faz, tá, gente? Ó. Abertura qualquer. Vou marcar aqui 2 pontos. Do lado desse ângulo, ó, marquei 2 pontos. São esses aqui. E agora eu vou traçar a bissetriz. Ó. Ponta seca aqui, abertura maior do que o meio. Faço o arco para um lado. Ponta seca aqui, a mesma medida da abertura, né? Arco para o outro lado. Aonde eles se encontraram vai ser o ponto que pertence à nossa bissetriz desse ângulo aqui. Pronto. Aqui nós temos os ângulos, ó. Eu vou marcar aqui de verde, ó. Esse primeiro que nós fizemos foi de 60. Esse aqui fizemos um de 60 e dividimos ele no meio, ficou um de 30. E esse ângulo aqui, ó, 60 mais 30, 90. Esse aqui vai ter quantos graus? 90 graus, ó. Se a gente quiser verificar, ó, é só colocar o esquadro aqui, ó. Tá vendo? Ó. Coloquei o esquadro aqui certinho. Verificamos que ele realmente tem 90 graus, certo? Então, classificando esse triângulo quanto aos ângulos, ele é um triângulo o quê? Triângulo retângulo. Ok? Então, meus amigos, encerramos mais essa aula. Espero que vocês tenham gostado, certo? Fiquem com Deus. Até a próxima, tá bom? Um abraço.